Fala, galerinha! Como é que tá os estudos aí? Sua concentração aí em casa? Tá focado mesmo ou tá procrastinando? Me conte tudo! Vamos então aqui com mais uma videoaula, História com Juru. Ui, papai! Me dê, papito! E nós vamos falar hoje sobre Brasil Colônia. Nós vamos iniciar hoje, alunos, os estudos sobre Brasil Colônia. Então, pega aí o caderno, pega aí o material do Bernoulli para nós começarmos os estudos a partir de agora. Repare só, alunos, repare só. A história brasileira, ela está dividida em três partes, a história brasileira. Então, se eu fizer aqui, olha, uma linha do tempo da historiografia brasileira, ela está dividida bem assim, olha. Muitos de vocês, inclusive, já sabem. Nós temos Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Então, olha, Brasil Colônia, que vai de 1500, né, até o ano de 1822. Temos Brasil Império. Brasil Império vai de 1822 até o ano de 1889. E temos a República, que vai de 89, né, até os dias atuais. Brasil República. E aí nós falamos bem assim, ó. E então, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Começa então a história do Brasil. Começa a partir da chegada do branco português. Só que isso, aluno, está errado. Errado. É errado dizer que a história do Brasil só começa a partir de 1500. E os índios que moravam aqui no Brasil antes da chegada do branco português? Não tem história não, é? Então, alunos, a historiografia brasileira erra bastante com os nossos povos indígenas, colocando eles fora da nossa história. É tanto que você viu que eu disse bem assim, ó, vamos começar a história do Brasil. A partir de 22 de abril de 1500 começa a história Brasil Colônia. Eu errei. Eu errei justamente a fazer essa crítica à historiografia brasileira, que tem esse erro há muito tempo. Então, se eu quiser estudar sobre o índio no Brasil, eu vou ter que estudar, alunos, sobre a pré-história brasileira. Ou seja, olha onde é que o índio está. O índio está, olha, na pré-história, pré é antes da história brasileira. O índio, então, está fora da história brasileira. Olha que absurdo vai acontecer com nossa população indígena. Por isso que nós temos todo esse preconceito. Por isso que a gente acha assim um absurdo, porque a gente estuda sobre o índio agora, né? No iniciozinho da história do Brasil e depois não estuda mais. Então nós temos um grande erro que temos que consertar. Tenho 12 anos de sala de aula, sempre faço essa crítica e nunca a historiografia brasileira ela muda. Aliás, precisou até criar uma lei para inserir a história do índio dentro do livro didático. Então, essa lei foi criada no ano de 2011 para poder inserir a história do índio no livro didático, que até hoje não é inserido em muitos livros didáticos do Brasil. Então, eu deixo essa crítica aqui, certo? E a gente aproveita aqui para fazer a divisão da história brasileira. E aí, alunos, nós temos aqui o seguinte. Quando o rei de Portugal ele descobre o Brasil, em 22 de abril, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, o rei de Portugal não vai colonizar o Brasil. Vamos lá. O que significa a palavra colonizar? Você tem que saber. De cor e salteado. Colonizar, aluno. Colonizar significa povoar, mas explorar. Ou seja, o rei de Portugal não vai nem povoar e nem explorar o Brasil nos seus 30 primeiros anos de descobrimento. Não vai nem povoar e nem explorar o Brasil. E a grande pergunta é, por que o rei de Portugal teve um desinteresse nos 30 primeiros anos de descobrimento do Brasil? Por que o rei de Portugal teve um descaso? É isso mesmo, aluno. O rei de Portugal deixou as terras brasileiras abandonadas, de lado. Eles não queriam saber sobre as terras brasileiras. E aí, por que ele não quis povoar nesses 30 primeiros anos de descobrimento? É essa a pergunta que nós vamos fazer e que eu vou responder aqui, né, para vocês. Então, olha,
São 3 motivos que vocês têm que saber por que nós chamamos esse início da história brasileira de período pré-colonial. Primeiro, que o rei de Portugal não encontrou metais preciosos. Não encontrou. Então o rei de Portugal disse assim, tá, o que me interessa é ouro, porque o que importa para o mercantilismo, que era naquela época o conjunto de práticas econômicas dos países absolutistas europeus, o que me interessa é metais preciosos. Então o rei de Portugal não encontra metais preciosos. Não encontra. Então ele disse bem o seguinte, tá, eu vou fazer o que lá no Brasil se não tem metais preciosos? Eu quero metais preciosos. Além disso, aluno, tem um outro problema. Naquela época, Portugal preferia ficar com suas ricas colônias lá na África e na Ásia. Suas ricas colônias na África e na Ásia. Porque a África lhe dava ouro, lhe dava marfim, e a Ásia lhe dava as famosas especiarias. Então o rei de Portugal dizia assim, tá, eu vou fazer o que lá? Você é doido, é? Eu prefiro ficar aqui, ó, com minhas ricas colônias da África e na Ásia, que me dá ouro e especiarias. No Brasil não tem. Além disso, Portugal possuía uma baixa densidade demográfica. Então, o rei de Portugal não tinha... A população de Portugal não era numerosa para estar povoando todo o Brasil. Então, aliás, aluno, até hoje a população de Portugal ela é pequena. Então, Portugal não tinha essa população toda para estar povoando o Brasil, que era gigantesco naquele período. Então, por esses motivos, o rei de Portugal não vai colonizar o Brasil nos seus 30 primeiros anos de descobrimento. Vai haver, então, alunos, um descaso com as terras brasileiras. Tá bom, tá bom. Realmente, o rei de Portugal não encontrou metais preciosos. Ok, perfeito. Mas o rei de Portugal conseguiu encontrar uma madeira, uma árvore, famoso pau-brasil, que dela se extraía uma tinta vermelha. Então, olha, dela se extraía aqui uma tinta vermelha. E aí vai começar a exploração de forma predatória e a sistemática do pau-brasil. Por que predatória? Porque os portugueses só sabiam cortar o pau-brasil e não replantavam. Por isso, inclusive, que hoje nós temos uma extinção praticamente do pau-brasil. Está extinto o pau-brasil. O pau-brasil ele fazia parte da Mata Atlântica. A Mata Atlântica está praticamente extinta, só existe 5% de vegetação original da Mata Atlântica. Então, alunos, a exploração do pau-brasil foi de forma predatória. E foi de forma sistemática. Como assim, Jurubeba? Como assim de forma sistemática? É assim, olha. Portugal vinha, cortava pau-brasil. Aí depois de 4 meses mandava um navio para pegar pau-brasil. Depois de 5 meses mandava outro navio. Não era, aluno, sistematicamente. Todo mês mandava um navio, pegava pau-brasil. Todo mês mandava um navio, pegava pau-brasil. Não era todo mês. Não era sistemático. Então, a exploração do pau-brasil foi de forma predatória e sistemática. E o comércio do pau-brasil vai se basear através do escambo. O escambo era a troca de mercadorias. O índio cortava o pau-brasil e, em troca, recebia do branco português bugigangas. Então, essas bugigangas seriam espelhos, seriam faca, machado, para poder agilizar o corte da madeira. E aí, não sei se você pergunta bem assim, se tem isso na sua cabeça, se passa isso na sua cabeça. Jurubeba, que índios bestas. Esses índios, então, tinham todo esse trabalho de cortar o pau-brasil, de dar de graça em troca de espelho, de faca, de machado. Não, aluno, nós não podemos olhar a história com os olhos do presente. Temos que olhar a história com os olhos do passado. E no passado, os índios, eles veneravam esses objetos. Olha, vamos dar um exemplo, para você ter um exercício de empatia. A Índia gostava de ver seus lindos cabelos negros no espelho d'água. Só que agora, essa Índia, ela vai ter um espelho que vai ver de forma mais definida. O espelho d'água ficava turvo. Então ela vai ficar encantada com aquele objeto. E então, em troca, eles cortavam o pau-brasil e recebia do branco português as bugigangas. Eles iam cortando e iam estocando esse pau-brasil nas feitorias. Então as feitorias eram locais para armazenar o pau-brasil.
armazenar, guardar, estocar o pau-brasil. Então essas feitorias eram naquela época, alunos, galpões, né? Ficavam na beira da praia para poder, quando o navio chegar, já colocar de forma mais rápida dentro do navio. E aí essas feitorias eram esses locais para armazenar o pau-brasil. Bom, nesse período aí de Brasil pré-colonial, o rei de Portugal já vai enviar as expedições. Eu vou ter dois tipos. Eu vou ter as expedições exploradoras e as expedições guarda-costa. As expedições exploradoras vão ser duas. Uma ocorreu no ano de 1501 e outra no ano de 1503. Olha, aluno, eu queria chamar sua atenção na data. Perceba que um ano depois logo que Portugal chega no Brasil, ele já organiza uma expedição para estar tentando achar esse ouro no Brasil. Por isso, o nome de expedições exploradoras, de explorar. E outra em 1503. Eu acho uma coisa interessante que essas expedições saíam pelo Brasil, né? E aí não encontravam ouro, mas encontravam um rio, encontrava um relevo ali, uma planície, um planalto, e dava um nome, denominava aquela região, aquela cidade, e eles davam nome de acordo com o santo do dia. Lembre que Portugal ela era de religião católica oficial. E aí, por exemplo, eles encontraram um rio. Ah, qual é o nome do santo de hoje? Que todo dia é dia de santo, né? Já ouviu essa frase? Todo dia é dia de santo. Tem um santo em algum local no mundo sendo comemorado, venerado. Nós aqui do Nordeste é o São Pedro, São João, Santo Antônio. E aí, hoje é o dia de São Francisco, Rio São Francisco. Vamos fundar a primeira vila do Brasil. Qual é o santo de hoje? São Vicente. Aí, Vila de São Vicente. Vamos fundar a primeira cidade do Brasil. Qual é o nome do santo de hoje? Salvador, São Salvador. Então, alunos, era assim que naquela época era determinado os nomes das coisas. E vai ter aqui as expedições guarda-costa, que vão ser duas, as expedições guarda-costa. Uma em 1516 e outra em 1526. Essas expedições elas vinham com o objetivo de proteger o litoral brasileiro, de guardar a costa litorânea brasileira. Expedições guarda-costa, guardar, proteger a costa litorânea. Nessa época tinha muitos estrangeiros. Lembra que ingleses, franceses, holandeses estavam revoltados porque durante o processo de expansão marítima não sobrou território para eles. Lembra que o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e não sobrou nada para franceses, ingleses e holandeses. Então eles com raiva vão fazer o quê? Praticar pirataria. Então muitos dos franceses, principalmente franceses, estavam no nosso litoral também querendo pegar para o Brasil. Também querendo pegar essas toras de madeiras que dava a tinta vermelha. E aí o rei de Portugal manda essas expedições com esse objetivo. Só que o rei de Portugal, em 1526, percebeu que tinha muitos estrangeiros no Brasil, no sul, no nordeste, no norte, e estava difícil de expulsar eles, devido à quantidade e espalhados ao longo do nosso litoral. Então o rei de Portugal teve que tomar a decisão. Ou deixava o Brasil de lado como estava, e os estrangeiros iam tomar de conta, ou finalmente iria colonizar o Brasil. Qual o melhor? Me responda, aluno. Qual o melhor? Era justamente colonizar o Brasil. Então, quando chegou no ano de 1530, o rei de Portugal vai tomar uma decisão. O rei de Portugal vai pegar e vai, naquela época, estar finalmente colonizando o Brasil. Finalmente povoando e explorando o Brasil. E aí, o rei de Portugal, então, já que toma essa decisão, Dom João III, o colonizador, ele vai mandar uma expedição chefiada pelo Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele vai vir para o Brasil com um objetivo muito claro. O objetivo dele era dar o start, dar o início do nosso processo de colonização. O start, o play, o início. Além disso, proteger o litoral. Ele digo já logo de antemão, ele vai conseguir dar esse início. Ele vai conseguir dar esse start. Porque, olha, ele vai fundar a primeira vila do Brasil. Aluno, é o seguinte, olha, vila, povoado, cidade. Então, vila é o primeiro núcleo de povoamento de uma região. Então, ele vai fundar a primeira vila
Vila de São Vicente, né, em 32, e ele vai construir o primeiro engenho de açúcar, o engenho do governador São Jorge. Aluno, ele cumpriu com o objetivo dele de iniciar a colonização, porque ele vai iniciar o povoamento do Brasil, fundando uma vila, e vai iniciar a exploração do Brasil quando ele constrói um engenho de açúcar. Ele então conseguiu cumprir o objetivo dele. Então, alunos, esse é o início da historiografia brasileira. Mas lembre da crítica que eu fiz em relação ao índio. Agora você pegar o material do Bernoulli, certo? E vai estar resolvendo as questões. Um beijo, qualquer dúvida, manda aquele zap para Papito. High five para vocês!